Fala galera, mais um Passeio Sem Dúvidas, uma questão agora do Enem 2019. Vamos lá? O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente. Além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, A de 40 por 40 por 40 e B de 60 por 40 por 40, de faces de mesma espessura, um estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro que se fundiu no recipiente A. A razão constante A sobre constante B, que é a constante K de condutividade térmica, ela é mais próxima de... Vamos lá? Ele fala que... Vamos lá, são dois blocos. Para facilitar o processo, eu até já desenho um esqueminha aqui, tá? Eu tenho o bloco A, 40 por 40 por 40, tenho o bloco B, 60 por 40 por 40. A gente consegue notar logo de cara que a gente vai utilizar aqui uma chamada lei de Fourier, que é uma lei do fluxo de calor, né? Fourier demonstrou que para um certo fluxo estacionário, né, de transferência de propagação de calor, né, de um meio para o outro, você tem que o fluxo ele é diretamente proporcional à área e à diferença de temperatura entre os ambientes. Vale lembrar que, obviamente, o calor flui do ambiente de maior temperatura para o de menor temperatura de maneira espontânea. Fourier também demonstrou que é inversamente proporcional à espessura. Vai ser inversamente proporcional à espessura, tá? Resultado. O que é que vai acontecer? Esse fluxo de calor é diretamente proporcional, então vai envolver uma certa constante de proporção, que eu vou chamar de constante de proporção K. Tá bom? Ele fala que a pedra de gelo é colocada dentro e essa pedra de gelo derrete. Se gelo derrete, ó, se gelo derrete, né, com certeza a gente verifica a presença de calor latente, né? Calor latente. Se o gelo derrete, a quantidade de calor latente vai ser igual à massa de gelo vezes o latente de fusão do gelo. Tá aqui. Beleza? O que é que eu vou fazer então? Ele quer a razão entre as constantes, né? Ele quer a razão entre as constantes. Vale lembrar que o fluxo de calor também é dado pela quantidade de calor trocada e o intervalo de tempo. Então, a partir daqui, eu posso chegar na seguinte equação, ó. A quantidade de calor trocada dividido pelo intervalo de tempo, que é o fluxo de calor, é igual a condutividade térmica vezes a área vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura, tá? A área vai ser diferente porque são recipientes diferentes. Como é que eu vou achar a área para o objeto A? O A é um cubo, né? Perceba que as dimensões são todas idênticas, um sólido, né? Então vai ser um cubo. Então a área de um cubo vai ser a área de uma face, como as faces são todas iguais, vai ser multiplicado por 6. Então vai ser 6 vezes a área de uma face. Como a face é quadrada, 40 vezes 40. Então, fazendo essa conta, você vai ter que a área de A vai ser, fazendo a conta, 9.600 centímetros quadrados. Tá aqui, ó. Tudo bem? E quem vai ser a área de B, para B? A área de B, a gente percebe o quê? Ó, eu vou ter
Na área de B, ó, eu vou ter 4 faces idênticas, ó. Essa face, tá? A face aqui no fundo também, ó. No teto e a frontal. Conseguem perceber? 4 faces são iguais. Eu vou até apagar, que eu acho que vou fazer de uma maneira melhor aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar com muito cuidado isso aqui. Eu acho que consigo, é melhor pintar as faces frontais, né? Então eu vou pintar a frente e o fundo aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, para visualizar melhor, eu tenho 2 faces idênticas quadradas, que são essa é a frente e aqui atrás o fundo, ó. E as outras 4 faces são retangulares. Tudo bem? Então você vai ter, ó, 4 faces retangulares de 60 por 40. Então vai ter 4 faces retangulares de 60 por 40, mais 2 faces que são quadradas de 40 por 40. Então a área de B vai ficar quanto? Fazendo essa conta, você vai ter 4 vezes 24.000. Fazendo toda essa conta, você vai ter 12.800 centímetros quadrados. Agora, a pergunta, o comando, ele quer a razão entre as constantes, entre as condutividades térmicas. Se eu isolar aqui o valor de K, né, quem vai ser o valor de K? Vai ser quantidade de calor multiplicado pela espessura, dividido por a área, multiplicado pelo ΔTzinho, que é o tempo, não é isso? Multiplicado pela diferença de temperatura, tá? Então, como ele quer QA sobre QB, a ordem altera, né? Ele quer QA sobre QB. Então, QA dividido por QB vai ser igual a quem? Quantidade de calor trocado por A. Vai ser a massa, né, de A vezes o calor latente de fusão do gelo vezes a espessura, tá? Dividido por quem vai ser aqui? A área do objeto A, da caixa térmica A, né? Multiplicado por ΔT tempo, né? Multiplicado pela diferença de temperatura, TU menos T2. Tudo isso dividido por quem é KB? Massa de B, né? Que derreteu, calor latente, espessura. Tudo isso dividido por área de B, vezes ΔT, vezes a diferença de temperatura entre os recipientes. A diferença de temperatura entre os recipientes, T1 menos T2. Pronto. O que é que eu preciso agora? Verificar cada coisa aqui. Primeira informação, ó, que ele dá. Primeira informação que ele dá, na verdade, algumas coisas eu já posso cortar, né? Por exemplo, o latente. Como é gelo e gelo, o calor latente é o mesmo para todo mundo, tá? Outra informação bastante importante que ele dá, ele diz que as faces têm mesma espessura. Então, se tem mesma espessura, a espessura já corta. Tudo bem? Aí ele fala, ó, para isso suspendeu dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a zero. Tá? Então, se você estava no mesmo ambiente e tinha gelo a zero, você pode perceber que a diferença de temperatura é a mesma para todo mundo. Por quê? Porque o ΔT, que é a diferença de temperatura, né, nesse caso, o ΔT maiúsculo, chamado Δθ também, nas duas experiências são submetidos à mesma diferença de temperatura. Tá? É o gelo e o meio ambiente fora. Após o intervalo de tempo, ele abre os recipientes enquanto ambos ainda têm um pouco de gelo. Então perceba que após o intervalo de tempo, ele abre os recipientes. Então o intervalo de tempo também é o mesmo. Olha, já cortei, foi coisa aqui, viu? Conclusão, o que é que vai sobrar aqui rapidamente? K sobre KB, não é isso aqui? Vai ser igual a
massa de A. Ó, massa de A dividido por... Quem é a área de A? 9.600. Tudo isso dividido por massa de B sobre... Quem é a área de B? 12.800. Mas no texto, olha outra informação que ele disse. A massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro do que se fundiu em A. Conclusão: se a massa de B que derreteu foi o dobro, eu posso dizer que MB é o quê? 2MA. Conclusão: QA dividido, ou KA dividido por KB vai ser igual. Posso fazer agora, ó, extremos pelos meios. Extremos pelos meios, né? Então você vai ter 12.800 multiplicado por massa de A, dividido por 9 vezes 9.000, ou 2 vezes 9.600, você vai ter aí 19.200 massa de A, já que é o dobro da massa de A aqui, né? Conclusão: cortou massa de A, cortou os dois zeros, basta agora dividir. 128 dividido por 192, você percebe que KA dividido por KB vai ser um valor de aproximadamente 0,67. Você pode ir simplificando também aí, né, por 2, por 4 e por aí vai. Então a resposta 0,67 é a razão, letra B. Uma questão bem enjoadinha, mas é a parte matemática, aparentemente aí, né, você perde um certo tempinho numa questão como essa, tem que ter muito cuidado para não inverter nenhum valor ou para não ignorar nada. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.